Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui, trocando várias ideias com você, ampliando seus horizontes, ampliando sua cabeça para vários assuntos do Brasil e do mundo, preparando você para compreender, analisar e, quem sabe, estudar para suas eventuais provas ou mesmo para simplesmente ampliar seu arcabouço teórico. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo estão o Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a Lídia Verônica. Oi. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema recorrente, um tema extremamente necessário para compreendermos o mundo em que estamos inseridos hoje, que é imigração no século XXI. É um tema, inclusive, que envolve tantas pessoas, que estão aí num momento muito complicado, muito conturbado, onde muitos fogem de regimes autoritários, perseguidores, fogem inclusive da fome e tentam a vida em outro país, não porque querem, mas porque precisam e porque disso depende a sua sobrevivência. Mas antes da gente entrar no tema, vamos para aqui alguns recadinhos. Você que nos escuta já é nosso apoiador? Bom, se você acompanha nosso conteúdo e curte aquilo que a gente posta, considere ser um apoiador e vá no site apoia.se/historiante. Lá você pode escolher qualquer faixa de apoio, mas a gente sugere que você colabore a partir de R$4 mensais. A partir dessa contribuição você tem direito ao nosso grupo secreto com muitas recompensas, Nesse grupo secreto você tem direito a muito material exclusivo, videoaulas, podcasts, livros, enfim. Além de participar do nosso sorteio mensal de livros, na área de ciências humanas, história, filosofia, sociologia, além de poder participar também das nossas gravações de podcast e decidir os temas de podcasts conosco. E o mais legal, você ainda recebe de 30% a 40% de desconto em nossos cursos online. Então, o que é que você está esperando? Vá lá no apoia.se/historiante e seja um apoiador. Ajude os produtores de conteúdo a manterem a sua independência e continuarem aqui produzindo bastante coisa para você. Bom, você está a fim de estudar? Então seja nosso aluno. Nós oferecemos cursos online através do nosso site ohistoriante.com.br. São cursos em várias áreas, dentro das ciências humanas. Vou destacar aqui um dos nossos cursos, que é o Contrato Social, Fundamentos Filosóficos e Políticos, que está disponível a partir de R$ 59,90 a inscrição. E o que é bacana, você recebe ainda um certificado de 30 horas acadêmicas. Então, além de muito conteúdo, você ainda sai com horas acadêmicas, caso você que está nos ouvindo seja um estudante de graduação. Então, vá lá, ohistoriante.com.br, acesse a nossa área de plataforma e conheça nossos cursos. E também, se você quer potencializar os seus estudos, acesse aí na Play Store nosso aplicativo Historiante. Baixa, ele está funcionando apenas para Android e você vai ter acesso aí a muitos outros podcasts exclusivos com resumos de alguns conteúdos, além de apostilas, além de simulados, além de cards de resumo e além de muito conteúdo que a gente já produz fora da plataforma do aplicativo e que também está no aplicativo. Então, praticamente, quem tem um aplicativo da gente está antenado com todas as nossas atualizações. Então, baixe o nosso aplicativo e acompanhe. Além disso, escute os podcasts da nossa família Historiante. Além desse podcast, desse belo e mavioso podcast que você está ouvindo, nós temos outros 2 podcasts fantásticos. Nós temos o Correspondente de Guerras, que é um podcast que narra as principais batalhas, é a voz das grandes batalhas sendo repassada para você em formato de storytelling. E também nós temos o podcast das Arretadas, que essa semana está com um episódio interessante sobre as vivências femininas, o cotidiano feminino dentro de uma lógica de uma cultura machista, onde a mulher ela acaba tendo uma série de limitações e uma série e tem que desenvolver uma série de mecanismos de defesa para poder se esquivar disso. Acredito que a Lídia Verônica nesse episódio vai falar mais um pouquinho lá no final, porque o episódio ficou muito bom, Kleber? Isso mesmo. E é isso, vamos entrar agora na nossa pauta, ok? Bom, vamos começar aqui com uma notícia do El País que diz o seguinte: Trump anuncia regra para deter crianças imigrantes por tempo indeterminado. Nova medida elimina limite de 20 dias de detenção para famílias que entrem ilegalmente nos Estados Unidos com seus filhos. A matéria
A matéria é assinada pela Antônia Laborde, né, e foi publicada no dia 21 de agosto. A administração de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira uma mudança de regulamentação que permitirá que os agentes fronteiriços detenham por tempo indefinido famílias imigrantes que não tenham documentos americanos, anulando dessa forma o acordo que obriga os menores detidos a serem postos em liberdade após 20 dias. O secretário de Segurança Nacional em exercício, Kevin McAleenan, disse em entrevista coletiva que as novas regras acabarão com a ideia de que as crianças são, entre aspas, o passaporte para entrar nos Estados Unidos. A reforma deveria entrar em vigor dentro de 2 meses, mas é provável que enfrente uma batalha judicial que vá parar nos tribunais federais para impedir sua implementação. Trump já perdeu batalhas anteriores para tentar deter os menores indefinidamente. O objetivo do presidente republicano em sua ofensiva anti-imigração é anular uma sentença judicial de 1997, conhecida como Acordo Flores, que estabeleceu que o governo federal não tem o direito de manter crianças imigrantes detidas por mais de 20 dias e exige que seja dada prioridade à sua colocação sob custódia de um parente ou tutor legal. O atual governo considera que essa ordem incentivou a onda de famílias imigrantes que decidiram cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Desde outubro, mais de 432 mil membros de famílias foram detidos, um aumento de 456% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A última onda migratória foi liderada por centro-americanos e mexicanos em busca de asilo. Mais de 6 mil imigrantes se apresentaram de forma fraudulenta como membros de uma unidade familiar, segundo o Departamento de Segurança Nacional. Para evitar essa situação, o governo pôs em andamento 2 planos piloto que permitem fazer exames de DNA na fronteira para comprovar que os grupos que chegam têm realmente laços de parentesco. McAleenan anunciou nesta quarta-feira que as famílias detidas serão transferidas para centros onde se garantirá que todas as crianças sejam tratadas, entre aspas, com dignidade e respeito. Os grupos familiares ficarão em recintos separados dos de outros imigrantes que atravessarem ilegalmente a fronteira. Além disso, contarão com espaço educativo, serviços médicos, 3 refeições quentes por dia e instalações recreativas. A luta contra a imigração, seja legal ou ilegal, tem estado no centro dos 2 anos e meio da presidência de Donald Trump. Na semana passada, o governo anunciou uma nova forma que permitirá negar o visto e a residência permanente a imigrantes pobres, uma medida que, segundo alguns especialistas, poderia reduzir pela metade o número de imigrantes ilegais. É inegável, a olhos vistos, que Donald Trump ele é contra os imigrantes, ele é contra a imigração, mesmo ela sendo legal. E isso faz parte do pensamento do qual ele faz parte, que é o pensamento conservador norte-americano, que consegue reverberar em outros locais do mundo todo. Porque no mundo todo existe uma onda conservadora muito forte anti-imigração, extremamente xenófoba, que meio que faz com que esses países mergulhem novamente numa onda muito forte que aconteceu no meio do século XX, chamada de nacionalismo, que nasceu ainda no século XIX, mas que tomou seu ápice no século XX, principalmente com a ascensão das ideias fascistas. Ser contra a imigração, necessariamente, é ser contra o estrangeiro, porque na ideia dessas pessoas, o estrangeiro representa o perigo, representa a falta de empregos, representa a destruição de um Estado nacional, desde a miscigenação até mesmo esses imigrantes eles acabarem, né, estando em maior número do que necessariamente a população daquele determinado país. Bom, a imigração é uma questão que nós devemos refletir, porque, primeiro, todos os países no mundo inteiro eles são compostos por imigrantes. Em maior ou menor grau, nossos países eles assistiram a ondas imigratórias em determinados momentos da nossa história. Falar do Brasil sem imigrantes é não falar do Brasil, porque o que nós temos hoje é uma miscigenação e mais, uma multinacionalidade em nosso país que está ligada a imigrantes, desde imigrantes sírios, ligados aí ao mundo árabe, passando por imigrantes europeus, você vai ter os alemães, você vai ter os italianos, passando por imigrantes inclusive norte-americanos, africanos que foram trazidos para cá contra a sua vontade através do tráfico negreiro. Ou seja, nós somos um país completamente feito por imigrantes.
e falar sobre imigração no século XXI é também fazer uma alusão a esse processo. Se nós somos construídos por imigrações, se nós somos construídos por imigrantes, por que devemos negar hoje que pessoas venham, entrem em nosso país? Bom, vamos debater mais sobre isso a partir de agora com a nossa bancada. A primeira coisa que temos que ter em mente é essa diferenciação entre o imigrante e o que é emigrante. O imigrante é o indivíduo que entra em um país, ou seja, é o indivíduo que veio do exterior. E o emigrante é aquele que está saindo do nosso país, é aquele que está indo para fora. Temos que ter logo de mente essa diferenciação, para quando chegar numa discussão ou até numa prova de Enem, não sair colocando imigrante e emigrante e confundindo as coisas. Bem, a imigração que está ocorrendo, essa entrada que está ocorrendo de pessoas de outros países em nações que estão com regimes democráticos, estruturas econômicas mais favoráveis, é um fato que está ocorrendo em todo o mundo. Até o século XX, os principais fluxos migratórios ocorriam devido principalmente a conflitos, às guerras. Era um mundo que estava sendo estruturado por um mundo bipolar, ou seja, naquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E isso acabava permeando muitos conflitos em vários locais do mundo. A África estava sofrendo pelo processo de descolonização, e isso resultou em várias guerras civis. Tudo isso acabava gerando fluxos migratórios, ou seja, fluxos que eram resultado de guerras. Entramos no século XXI ainda com fluxos migratórios decorrentes de conflitos militares, como por exemplo na Síria ou no Congo. Mas também há fluxos migratórios muito grandes, muito intensos devido a problemas econômicos, como é no caso, por exemplo, da Venezuela ou das nações centro-americanas. Esses venezuelanos, eles acabam recorrendo a outras nações dentro da América Latina e os centro-americanos acabam tentando entrar nos Estados Unidos. Dentro desses fluxos migratórios, há muitas pessoas que acabam ganhando essa entrada em um país e outras acabam nem chegando nessas nações. Em um dado que saiu no jornal extra.globo.com, cerca de 380 pessoas entre venezuelanos e centro-americanos morreram ao tentar entrar nos Estados Unidos, e isso somente até junho deste ano, 2019. Ou seja, essa migração, essa tentativa de entrar em um país, ela não é algo que muitas pessoas podem pensar, a pessoa vai entrar em determinado país apenas para luxar, para ter viver das benesses do governo de outro país. Não, essa saída de uma nação, você abandonar seu lar, você abandonar sua casa, amigos, familiares, para entrar em outro país é algo muito complicado. É algo que não é tão fácil, é algo que acaba sendo muitas vezes até desumano, já que nesse fluxo migratório acaba ocorrendo o surgimento dos chamados coiotes, que são aquelas pessoas especializadas no tráfico humano, que fazem todo, esse processo de levar uma pessoa de um país para entrar em outro. Isso aí é um processo de extrema violência, brutalidade, pois eles não estão ligando para o ser humano, apenas estão ligando para o que vão receber quando aquela pessoa conseguir entrar em outro país. E dentro também dessa estrutura do que nós também chamamos aí desse processo migratório, devemos também ter uma diferenciação, que é entre o que é o refúgio e o asilo, que muitas pessoas também podem chegar a confundir isso, que o refúgio ele ocorre quando a pessoa acaba sofrendo algum tipo de perseguição, por exemplo, religiosa, de etnia, política, ou então está sofrendo com violações dos seus direitos humanos. Aí a pessoa acaba conseguindo refúgio em outro país. Já o asilo, ele é normalmente voltado para a política. Ou seja, uma pessoa que está sofrendo perseguição política, ela acaba pedindo um asilo político em outra nação para fugir da perseguição. Dentro deste aspecto da imigração agora no século XXI,
países, como por exemplo os Estados Unidos, os países que compõem a União Europeia, eles acabam tendo um fluxo de imigração para o seu território muito grande. Só que, por exemplo, na Europa já está ocorrendo uma queda no fluxo migratório. Muitas pessoas já não estão mais recorrendo a tentar entrar na Europa. Por exemplo, em 2017, cerca de 204 mil pessoas entraram na Europa, ou seja, imigraram para a Europa. Já em 2018, esse fluxo caiu para 150 mil pessoas. A rota ainda é a rota que está sendo utilizada, é aquela do Mediterrâneo, onde ocorrem várias tragédias, com o naufrágio de embarcações. Mas essa redução está ocorrendo graças ao fim também dos conflitos que estavam ocorrendo no Oriente Médio. Quando aquelas nações elas já estão começando a se reestruturar, as pessoas elas não vão mais abandonar o seu lar. Elas acabam ficando no seu lar, tentar reconstruir a sua vida. Isso aí exatamente demonstra que a pessoa que vai imigrar, que vai sair do seu país, emigrar e imigrar em outro país, entrar em outro país, ela não está fazendo isso apenas para ter benesses governamentais em outra nação. Ela está fugindo muitas vezes de uma crise econômica ou de um conflito militar. Bom, sobre essa questão aí que você falou na época do Muro de Berlim, né? Essa onda de possível migração, né? Que o Estatuto do Imigrante foi baseado nesse conflito mundial entre esquerda e direita, vamos dizer assim. E aí, uma das nossas últimas leis a serem mudadas foi justamente o Estatuto do Imigrante, né, e dos Refugiados. Ainda daquela época, antes da queda do Muro de Berlim. E, enfim, a atualização dessa lei, ela muito tardia, né? Ela vem acompanhando justamente os tratados que o Brasil foi fazendo ao longo do tempo, né? Especialmente a última Constituição Federal de 88, né? Trazendo a democracia e a república de uma forma mais, digamos que... a democracia de verdade, né? Redemocratização. Redemocratização, obrigada. Essa é a palavra. Que eu queria falar da queda da ditadura, né? Enfim, essa lei, a primeira, acho que foi dos refugiados, que é de 97. E agora, em 2017, é que vieram regulamentar o Estatuto do Imigrante, que é a lei da imigração, a lei do imigrante, né? O Estatuto do Imigrante, e incluir uma série de modelos de imigrantes, né, que existem no nosso país. O Brasil, ele não, embora haja tanto essa miscigenação, né, como o Pablo falou, e a gente cresceu e construiu o Brasil por conta dos imigrantes, a gente exporta mais do que importa, né? O número é bem maior significativamente do que o número de pessoas que a gente abriga aqui, né? Então, acho que já é um ponto para a gente pensar que os outros países estão acolhendo muito mais brasileiros do que a gente está acolhendo o restante do mundo. Especialmente os nossos vizinhos, que são o maior número de imigrantes no nosso país. A gente faz fronteira com 10 países, né? Aqui na América Latina, América Central, acho, também alcança. Não, né? Só América Latina. América do Sul. Que a Latina vai até o México. É verdade. A Latina é, inclusive, a América Central. E aí... reprovada em geografia, mas tudo bem. A gente recebe muito mais imigrantes vizinhos, né? Do que de fora. Com exceção dos haitianos, né? Que, por conta das catástrofes que aconteceram no país deles ficou insustentável a vida, né? E de outros africanos. Inclusive, por conta disso, foi criado o visto humanitário, né? Com a forte necessidade de recebê-los de uma forma mais digna, né? Enfim,
a gente esquece que, como eu falei, né, que a gente tem que botar na nossa cabeça, é que embora a gente receba pouco, a gente exporta muito. E nos Estados Unidos, ele está em primeiro lugar como o país onde existem mais brasileiros, né? Em relação ao fato de a gente exportar para outros países, né? A diáspora brasileira, né? Que rola pelo mundo, existe uma concentração muito maior nos Estados Unidos. E muitas pessoas em estado de irregularidade, né, de ilegalidade. E ontem um amigo meu postou, uma forma bem irônica, ele agradecendo o Trump pelas leis de imigração, que forçou ele a recorrer ao processo de legalização dele no país, que de outra forma ele não teria feito isso, né? Com medo de ser deportado, ele foi lá, recorreu aos meios que ele poderia para poder legalizar, mas por conta desse temor que Trump trouxe ao país, né, em relação aos imigrantes, ele recorreu aos recursos dele para poder permanecer lá, com visto de trabalho, enfim. Mas ele conseguiu a nacionalidade dele. E aí a questão do acordo das flores, que eu acho, os Estados Unidos, ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito absoluto, né? Ele não respeita convenções de direitos humanos e o país ele não tem essa preocupação realmente na humanização das pessoas que estão lá. Inclusive, os imigrantes fazem parte, assim como fizeram no nosso país, fazem parte da construção do país deles, né? Como os serviços braçais, que muitos americanos eles não veem o trabalho como digno, né? Ou páreo para um americano. E geralmente ele sobrecai, né? Ele recai sobre o imigrante, né? Enfim, muitos usam o argumento, inclusive na questão da lei de imigração, né, dos anos 80, do medo que se tinha do imigrante vir ao país e roubar o emprego do cidadão, enfim, do cidadão original, né, do nativo. E aí, no Brasil, na verdade, coitados, né? Eles são os que mais penam para poder arrumar emprego, assim como os brasileiros hoje em dia também. E nos Estados Unidos as condições são essas, né? Os empregos oferecidos para essa classe de imigração são empregos que geralmente os americanos não se submetem, né? Então, digamos assim, eles precisam também, né, dos imigrantes para... Se os americanos cancelassem o visto de todos os mexicanos, os Estados Unidos pararia. Correto? Porque o encanador é mexicano, o pedreiro é mexicano, o borracheiro é mexicano. A comida típica é praticamente mexicana, né, nos Estados Unidos hoje em dia. Os americanos parariam, os Estados Unidos parariam. Enfim, às vezes existe um desequilíbrio, claro, mas deve-se valorizar. Acho que toda a cultura migratória deve ser difícil muito mais para os imigrantes do que para os nativos, né? Então deve-se valorizar todo tipo de iniciativa que se tem para humanizar essa migração e, enfim, não temer, porque eles saem perdendo já pela língua, né? Então, deixar de preconceito, enfim, abrir a cabeça, a gente precisa abrir a cabeça. E Donald Trump é mais uma questão de higienização, né? Que eles gostam de fazer, a direita extremista, né? Nos Estados Unidos. Como o nosso presidente, né? Sem pensar muito nas consequências, meio inconsequentes. E essa questão do Acordo das Flores é totalmente desumano, né? Então, os estados eles estão se unindo para trazer a um pouco de humanização a essa questão da migração. E existe também no Brasil a lei de refugiados mal usada, às vezes, por algumas pessoas que usam a questão da anistia para adquirir documentos e permanência até que haja, né, o processo legal da imigração, do refúgio. E lá também, né, houve
a preocupação deles aqui, os casos, né, que houveram, é que eles usam as crianças para poder entrar no país, né. Eu lembro que quando eu fui fazer trabalho missionário na Albânia, a gente conversava mais com as crianças, né, porque, incrivelmente, a gente encontrava muita criança que falava inglês. E aí era o contato que a gente tinha melhor, né, porque a gente não falava albanês, a gente tinha umas frases assim para decorar, mas interagir, conversar mais com albanês só em inglês ou espanhol. E aí a gente encontrava na rua muita criança vestindo roupas mais americanizadas, falando inglês fluentemente. E eles estavam todos ali porque tinham sido deportados. Porque os pais não tinham conseguido vistos, e eles eram todos americanos, os filhos, mas os pais não tinham conseguido, então eles tiveram que voltar juntamente com seus pais para o país de origem, né, dos seus pais. Enfim, aí triste, né, mas muito ali da migração nos Estados Unidos, muitos imigrantes usavam justamente as crianças para poder entrarem no país, ter visto, permanência e antecipar, no caso da reportagem, né, as audiências que ofereciam essa legalização deles no país. Mas a ideia dos estados em se reunirem não é nem extinguir a lei, né? É questão de humanizar o procedimento que a lei oferece. E no caso, o Trump ele está tentando trazer de forma indefinida a contenção, né, dos imigrantes nos estabelecimentos, e diz que é uma situação que é chata porque eles não aumentaram os polos de campo de imigrantes. São só, se não me engano, são só 3 polos e continuam o número aumentando, né? Continuam apenas esses 3 polos, ou seja, eles devem estar sobrecarregados, o que custa um dinheiro para a máquina, né? Do governo americano, porque eles têm que disponibilizar muito mais militares e muito mais servidores para poder conseguir, né, dar assistência a todos esses imigrantes que estão lá dentro desses campos parados, esperando o momento, né, de ir embora, de ficar, enfim, de reaver suas crianças, né. E aí é até uma forma impensada, como eu falei, né, essa questão de defender muito o seu brio, o seu orgulho, as suas ideias, são inconsequentes, porque não pensa nessas questões que vai pesar para a máquina, vai encarecer o serviço, enfim, vai ser prejudicial. E a questão dos estados também é a humanização, né, dos imigrantes. Enfim, é uma lástima que tenhamos representantes desse estirpe. E a gente tem, fora o caso americano, a gente vai ter umas ondas imigratórias pesadíssimas na Europa, né? Inclusive teve uma reportagem que eu vi mostrando a chegada de imigrantes, se não me engano, eles eram imigrantes árabes entrando, salvo engano, na Alemanha, e tinham pessoas filmando eles entrando correndo, né? Inclusive pessoas de extrema direita que estavam ali filmando aquilo que estava acontecendo. E uma menina botou a perna na frente de um deles. Foi na Hungria. Foi na Hungria, né? Foi na Hungria. A menina botou a perna na frente de um deles para ele tropeçar, claramente, né? A gente desumanizou o imigrante. A gente desumaniza, na verdade, o imigrante, dizendo que eles são o lixo, a escória. Porque isso faz parte do interesse político em cima disso. Então é para se refletir. A quem interessa achar que um imigrante ele é um lixo? A quem interessa enxergar o imigrante como inimigo? E mais, o que é que faz com que uma pessoa se sinta superior a esse imigrante? Afora o fato de que aquele imigrante está indo para o seu país, em muitos casos, querendo uma vida melhor. Mas não para tirar a sua vida, mas para criar a sua própria vida, né? Até porque esses imigrantes eles não vão ocupar o mesmo posto de trabalho que que os brasileiros aqui fazem, enfim. E muitos desses imigrantes que estão vindo para o Brasil, eles estão trabalhando de forma autônoma na rua, fazendo carrinho de lanchonete, de alguma comida típica. E aí a gente pega aquele vídeo que rodou muito de um cara hostilizando um imigrante que estava com um carrinho na rua vendendo uma comida típica
né, do país dele, e o cara lá, não, tem que voltar pro país dele, que aqui não é seu lugar, você está tirando nosso emprego. Interessante, como ele estaria tirando emprego de alguém se ele estava vendendo comida típica na rua? Ele não seria um empreendedor, né? Enfim. Passando a limpo. Kleber, manda aí os fatos ou fakes. Pronto. Vamos passar a limpo essa Dona história. Lídia Verônica, desliga o celular. Tá pescando. Hoje eu quero que vocês só dêem uma modificada. Vocês vão responder o sim ou não e vão dizer o porquê. Porque tá ficando muito fácil. Vocês estão matando as perguntas aqui. Pá. Tudo em cima. Aí vocês só vão dizer... Você só fala absurdos. E absurdos é que é feito esse governo, né? Então... Nós vivemos de absurdos há alguns meses, né? É de absurdos que é feito o governo. Então a gente não questiona nada. Tá tudo certo. Pronto. Tá ok. Bem, o nosso primeiro. Após a aparição em Orange is the New Black, número de emergência para imigrantes foi ampliado. Acho que é mentira. Não existe interesse em ampliar nada para os imigrantes. Eu também acho que é mentira. Por quê? Justamente por isso, a falta de interesse de abraçar, né, de cuidar dos imigrantes. Acho que deve ter acontecido o contrário. Deve ter aumentado o repúdio aos imigrantes. Ou aumentado a denúncia dos imigrantes. Se bem que tá rolando uma onda de crime de ódio contra determinados grupos raciais, né? Que pode, sim. Eu vou mudar a minha resposta. Sim. Pronto, vamos lá. É uma notícia quentinha agora do dia 26 de agosto. Está no site entretenimento.ol.com.br e a notícia é a seguinte. Após a aparição em Orange is the New Black, número de emergência para imigrantes é desativado. A notícia vem a seguinte. Um número de emergência para imigrantes detidos nos Estados Unidos pelo ICE, Immigration Customs Enforcement, Agência de Segurança de Imigração do país, foi desativado menos de 2 semanas após ser divulgado na 7ª temporada da série Orange is the New Black. A informação é do The Hollywood Reporter. Segundo Cristina Fialho, advogada da Freedom for Immigrants, uma ONG que luta por direitos dos imigrantes, a desativação é um ataque direto do governo Donald Trump aos esforços para monitorar a ação do ICE, acusado de usar violência excessiva e deter imigrantes em centros com condições desumanas. Tá vendo aí? Foi passar em uma série, desativar o telefone. Que beleza, hein? A próxima não vai ser uma notícia em si, mas vai ser aí só para vocês fritarem um pouquinho o juízo. Vocês vão matar, mas vão ter que explicar o porquê. Viu? Gene Simmons, que é o vocalista do Kiss, Freddie Mercury, vocalista do Queen, Slash, Guns N' Roses, que é o guitarrista, e Lars Ulrich, baterista do Metallica, são exemplos de imigrantes. Sim. Sim. Com certeza. Inclusive o país do Freddie Mercury foi extinto, né? Mas é o quê? Sim, por causa de Freddie Mercury. Foi uma notícia fake. Sim, porque todo mundo. Todos eles são. O Freddie Mercury é de um país na África. O Slash, eu acho que ele é britânico. E por aí vai. Eu acho que cada um tem uma nacionalidade aí distinta e fez sucesso em outro país, como eu posso dizer, né? Não, eles saiu se estabeleceram, né, em outro país. E fizeram sucesso. Fizeram bandas e tal. Essa daqui foi para matar, e é sim mesmo, é verdade. E essa daqui só foi para mostrar um exemplo de imigrantes que foram sucesso e muitas pessoas nem imaginam. Gene Simmons, que o nome dele é Chaim Witz, ele nasceu em Tirat Carmel, Haifa, em Israel. Freddie Mercury, o nome dele é Farouk Bulsara, ele nasceu na cidade de Pedra, Zanzibar, que atualmente pertence à Tanzânia, na África. Não existe mais, né? Não existe, é um território agora pertencente à Tanzânia. Uhum. Slash, que o nome dele é Saul Woodson, ele nasceu em Londres,
ele é britânico, e Lars Ulrich, o baterista do Metallica, ele nasceu em Gentofte, na Dinamarca, dinamarquês. Caramba. E aí nós temos exemplo de músicos que são reconhecidos. O único aqui é Freddie Mercury, que é o Queen, ele é britânico, a banda britânica, mas todos os outros fizeram sucesso em bandas norte-americanas e ninguém lembra que eles não são norte-americanos, eles são imigrantes. E outros atores também, eu acho que a Natalie Portman é israelense, né? Temos uma banda, por exemplo, o System of a Down, que os integrantes eles são do Líbano, Armênia e parece que são um americano. A Charlize Theron também, ela é da África do Sul, né? Ou seja, nós temos aí um círculo de imigrantes que fazem sucesso, mas não são reconhecidos por ser a pessoa que nasceu em Israel, a pessoa que nasceu na África. Uhum. O ator de sucesso dos Estados Unidos. Né? O norte-americano, mas não é o norte-americano. A Nicole Kidman é australiana, né? O Hugh Jackman também. Existem muitos, né, artistas americanos que levam o peso dos Estados Unidos, né, na representação, mas na verdade são de nacionalidades diversas, né? São imigrantes, vamos dizer assim. Tá vendo? Quando você ouvir aí um CD do Metallica, do System of a Down, do Kiss, antes de sair xingando o imigrante, dizendo que imigrante não presta, essas bandas são formadas com imigrantes. Ah, é? Então tá. Ok, vamos agora para as interações com os nossos seguidores aqui. Bom. Vou começar com o senhor Flávio Santos, que foi o nosso apoiador que sugeriu esse tema. Ele falou o seguinte: diferente do que ocorreu no fim do século XIX e início do século XX, os imigrantes já não são bem-vindos em nações americanas e menos ainda em nações do velho continente. Embora o Brasil ainda seja um país receptivo aos imigrantes, há uma crescente onda de xenofobia, intensificada após as eleições de 2018, especialmente contra imigrantes haitianos, africanos e bolivianos. O fato é que, dessa vez, o Brasil não está recebendo os imigrantes brancos, europeus e cristãos que vieram no passado, que tiveram garantias de trabalho e até terras. Receberam agora negros, pardos em sua maioria e islâmicos. Flávio, nosso apoiador, que foi quem sugeriu esse tema muito importante e relevante, principalmente para os dias atuais, ele foi em cima da bucha, pois atualmente há uma distinção da cor da pele para o imigrante. O imigrante branco, europeu, de olhos azuis, cabelo loiro, ele vai ser bem recebido no nosso novo mundo. Agora, o negro pobre do Haiti, o negro pobre do Congo, o refugiado da Síria, ele já vai ser visto com maus olhos. Ele já vai ser visto como aquele que vai tirar o meu emprego. Muitas vezes, como já disse o professor Pablo, muitas vezes não é uma pessoa nem que vai servir aquele emprego. Por exemplo, a pessoa está sendo um gari que vai varrer rua. Aí de repente uma pessoa com um carrão importado vai passar. Esse aí está tirando meu emprego. Nunca a pessoa vai, no seu status, uma pessoa muitas vezes um funcionário público ou então com condições de vida muito alta, nunca vai trabalhar no serviço de gari. Mas vai reclamar porque aquela pessoa está tirando emprego, e muitas vezes é porque é um negro, é porque é uma pessoa em que a sua tez, a sua pele, digamos, não é uma pele que vai agradar a olhos racistas. E essa questão do desemprego é uma questão... As pessoas precisam entender que a falta de emprego não está ligada ao número de imigrantes que veio para cá, não. A falta de emprego está ligada a uma questão estrutural das próprias empresas. Os empregos eles param de ser ofertados porque as empresas preferem, diante de um caos econômico, de uma crise econômica, demitir, reduzir e ficar com lucro para ele do que garantir o trabalho de todo mundo. Então, assim, a crise que a gente está vivendo, ela não é aleatória, automática, ela é estrutural, ela faz parte do interesse. É de interesse das pessoas, inclusive dos grandes empresários. Dos grandes empresários, eu estou falando nem dos pequenos empresários. Os grandes empresários têm interesse em a taxa de desemprego alta em tempos de crise para poder pagar o que quiser para o trabalhador. Uma coisa é você ter um período de crise onde os trabalhadores estão empregados e aí o emprego
seguem um determinado salário constante e o gasto permanece e o lucro da empresa diminui. Grande empresário não quer saber disso, ele quer saber de lucro. Então, tchau empregos e aí vão investir nisso, né? Vamos investir na miséria do trabalhador para que ele queira qualquer tipo de emprego que apareça na sua frente. Essa é a grande questão. Não é porque tem imigrante no seu país que você está desempregado, meu jovem. É porque o empresário, o grande empresário, para ele é interessante que essa taxa de desemprego fique em determinado nível para ele poder pagar o que ele quiser. Bom, Lídia Verônica, nós temos aqui uma fala do Pablo Henrique, nosso querido playlisteiro, que ele fala o seguinte: falaria sobre a situação da Venezuela com o Brasil e também sobre o xenofobismo americano e europeu sobre os imigrantes. No caso dos venezuelanos, ocorre a questão do refúgio, né? Eles estão em situação de grave ameaça, né? A humanidade deles, por conta da fome e a questão político-social e, enfim, econômico, que os levam a sair do seu país e migrar, né? E, no caso, os refugiados, eles sofrem um tipo de perseguição do qual eles não podem voltar para o país deles. Eu não sei o caso dos venezuelanos, acho que eles ainda recebem, né? São recebidos em sua casa, mas eles se enquadram em uma grave situação, né? Eles não migram apenas por educação ou por um estilo de vida melhor, né? Que é o caso do que acontece muito dos imigrantes dos Estados Unidos. Os venezuelanos, eles migram por causa dessa situação que eles estão vivendo agora. Não é por conta de motivo fútil, ou que a gente pode considerar fútil, né, do imigrante comum. Ele está procurando refúgio, né? Ele quer comer, ele quer viver, ele quer sobreviver. E aí ele se enquadra numa situação muito mais grave do que simplesmente imigrar. A questão da xenofobia dos países europeus e dos Estados Unidos, eu acho que ocorre muito mais nos Estados Unidos do que na Europa. O que acontece na Europa é porque existem alguns grupos de conservadorismo, né? Especialmente na Alemanha. A gente sabe que os alemães não gostam de falar do Holocausto, nem do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por conta dos efeitos que ocasionou, né, o conservadorismo e o patriotismo deles. Porém, como eu morei na Áustria e convivia com alemães, eu conheci pessoalmente grupos de pessoas que são conservadoras e são, sim, como eu posso dizer, preconceituosas. Elas não... É um preconceito velado, que eu acho que é ainda pior, né? Que nasce daí, o ódio, enfim, toda essa perseguição. E existem grupos, eu acho que mais pro sul, se eu não me engano. Olha só, pro sul da Alemanha, que rola esse conservadorismo, esse patriotismo exacerbado, né? E aí, em outros países, isso vai acontecer também, em grupos menores, né? Mas como a Alemanha é um país, digamos assim, a terra de oportunidades, porque é o país mais rico da União Europeia, a migração se torna... a Alemanha se torna um foco para os imigrantes, né? Por conta do crescimento econômico que a Alemanha tem. Então, para os imigrantes é muito mais viável, né? Uma terra que está crescendo, ou que se autossustenta, né? Que possa abrigá-la, do que um país que já está tentando se reconstruir, como seriam os países mais do... Como é que se fala? Leste europeu, né? Que são os países do leste europeu, que eles são mais pobres, né? Polônia, Ucrânia, Rússia. São países que ainda estão em processo de crescimento, né? Como tem países que ainda nem entraram, né, na União Europeia por conta da questão econômica. Enfim, eu estou falando do exemplo da Alemanha, porque é um exemplo que a gente sabe que tem muitos imigrantes e que houve muito, muito preconceito em relação aos imigrantes na época da evasão, né, especialmente da Síria, né? Enfim, acontece mais por conta desses grupos conservadores e a questão deles não aceitarem as mudanças, né,
não quererem essa miscigenação, né, no seu país. Mas nos Estados Unidos acontece fortemente muito mais, né, por motivos mais fúteis, né, que seria esse patriotismo, o orgulho deles, né, estaria sendo ferido por conta da quantidade de imigrantes que há dentro dos países deles. Outro país que eu visitei e que tinha muita perseguição com os imigrantes era a Irlanda. E engraçado que eu só via português na rua, português de brasileiro mesmo, só via brasileiro na rua. E existiam grupos de conservadores, né, na Irlanda, que perseguiam grupos de imigrantes e até fisicamente agrediam, né, por conta que a Irlanda sofreu muito com a união com a Inglaterra, né? A Irlanda sofreu muita perda da língua original deles, né, o galês, e da cultura da ilha deles. Então, eles tinham um certo tipo de ranço em relação ao imigrante por conta desse contexto histórico deles, de ao longo do tempo, perderem as suas raízes galeses, né? E, enfim, aí eles viam o imigrante chegando e populando e tomando empregos. Na verdade, empregos que para eles são um tanto quanto irrelevantes, né? Mas, enfim, tomando posições na sociedade que eles também não acham relevantes. Mas, por conta desse medo do passado, de já terem perdido um pouco da cultura deles, eles transferem para o mais fraco, para o imigrante, e todo esse sentimento, né? Enfim, país europeu também. Mas os Estados Unidos a gente vê que é mais uma questão de orgulho nacional, né? Do que essa perda da cultura, e, enfim. Os Estados Unidos, ele é um país que cresceu por conta dos imigrantes, né? Foram pessoas de fora da terra deles que vieram explorar a terra deles, assim como no Brasil, né? Mas o processo de miscigenação. Perdão. O processo de miscigenação nos Estados Unidos, ele foi muito menor, justamente porque existiam grupos, né, que foram crescendo, digamos que separadamente, né, dos imigrantes. E também é uma ideia de puritanismo, né? Porque quando você vai pegar aí quem foi que colonizou os Estados Unidos, você vai ter um grupo de religiosos, os quakers, os puritanos, que eles vão pregar a ideia de que não pode existir casamento entre pessoas de outras, e mesmo de outra religião. Por exemplo, um puritano não pode casar com um católico. Um puritano não pode casar com um judeu. Não, até hoje existe esse tipo de mentalidade nos Estados Unidos, né? Inclusive os judeus, a questão racial. Os judeus, eu acho que são os mais fortes, né? Modelos de... aí chegou os judeus de conservadorismo com a questão em relação a... Final do século XIX, início do século XX, que vão povoar muito ali em Nova York, principalmente, que não vão também se misturar com ninguém. Aí você vai pegar um bocado de povos que vão ter essa ideia de vamos casar entre nós mesmos, não vamos casar entre os... Aí vai ter essa manutenção, né? Então, aí, qual foi a arroba que falou mesmo comigo? Paulo Henrique. Ah, foi o Paulo Henrique, o playlisteiro nosso coração. Falar da Venezuela, eu acho que seria mais interessante falar sobre a questão, que é um fator recente, né? Que a Venezuela tem sofrendo para que houvesse a migração deles. É um motivo muito mais profundo e sensível, né? A situação dos venezuelanos para a migração. E a questão da xenofobia, eu acho que eu concentraria mais nos Estados Unidos pela motivação americana do preconceito, né, da xenofobia deles. É muito mais fútil do que, como eu citei, né, os países europeus, que são apenas alguns grupos e por motivos históricos, né, que eles carregam. Agora eu lembrei, eu estava andando na rua com meu amigo, era de manhã, a gente foi tomar um café da manhã na rua. E aí a gente tava falando em português e vi um senhor bêbado atrás me xingando. Fala inglês! Você tá na Irlanda, cala a boca! E eu com medo de apanhar, tá ligado? E ele vindo se aproximando. Eu sofri, né, preconceito na Irlanda, embora eu vi muito brasileiro. As babás, minhas amigas que eram babás na Irlanda,
Eles priorizavam bastante o inglês, claro, e eles pediam que elas tivessem um momento de galês do dia delas com as crianças, tanto da cultura, né, quanto da língua, das músicas, enfim, porque eles estão tentando trazer de novo para a Irlanda essa cultura, né? Então, eu andando na rua e falando português, para ele foi extremamente ofensivo, né? Ver um imigrante, e eu acho que se ele não fosse tão idoso, ele teria partido pra cima, idoso e estava bêbado, ele teria partido pra cima da gente, pra cima de mim, né? Que eu tava falando alto e rindo, e daí ele se aproximou e ele veio andou com a gente, eu acho que ainda um quarteirão atrás da gente, pedindo pra gente falar em inglês ou ir embora. Foi isso. Que bacana. Cleber Roberto, o Vitor Hugo Ferreira mandou aqui uma mensagem pra gente. Vitor Hugo Ferreira, que participa recorrentemente aqui do nosso podcast. Ele falou muita coisa, né? Vamos conversando e aí a gente responde junto, ok? Tem um filósofo chamado McLuhan que falava do conceito de aldeia global, em que os países seriam as aldeias e o desenvolvimento dos meios de comunicação transformaria o mundo em uma aldeia só. Eu faria uma analogia de como o capitalismo e a globalização inverteram as relações sociais, em que a transição de informações e de capital são mais urgentes e imediatas do que as necessidades dos esquecidos e dos sem voz, imigrando e sendo barrados por todo mundo. E a outra coisa que depois ele comentou, né? Lembrei da citação de Milton Santos também. Por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia, o centro do mundo hoje não é o homem, é o dinheiro. Isso abre espaço para qualquer tipo de barbárie pela qual a gente deixa morrer crianças, velhos e adultos tranquilamente. Bem, Vitor, seu comentário, ele vai bem naquele ponto inicial em que comentamos nesse podcast, que a imigração agora, realmente no século XXI, ela não é somente pela questão de conflitos, mas ela vem também pela questão de crises financeiras. E essas crises financeiras, elas ocorrem também por questão, por exemplo, de bloqueios econômicos, como está ocorrendo, por exemplo, dos Estados Unidos contra a Venezuela, como foi feito pelos Estados Unidos e é feito contra Cuba. Algumas vezes ocorrem fluxos migratórios de países africanos devido à exploração que ocorreu durante séculos, por exemplo, o período da partilha da África, chegando até o período da descolonização africana, o que deixou muitos países em condições financeiras paupérrimas. E agora, atualmente, devido à falta de oportunidades, juntamente com o crescimento demográfico, isso aí faz com que a população ela seja empurrada para fora do seu país, numa busca por melhor qualidade de vida. Só que ocorre exatamente o fechamento das fronteiras dos países com condições financeiras mais favoráveis. E aí citamos, por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia. Isso ocorre devido exatamente tanto pela questão desses países terem ainda aquela noção de que as pessoas, quando vão entrar em meu país, vão tomar um emprego, vão tomar as vagas de trabalho da população nativa. Isso que já foi explicado pelo professor Pablo, isso não ocorre. E ainda vem o fato de que há um surgimento, um crescimento de uma onda de extrema-direita. E essa extrema-direita, ela tem raízes que vêm ainda do fascismo italiano, ou seja, de um nacionalismo exacerbado, de uma defesa da sua, digamos, tradições religiosas e culturais. E tudo isso vai de encontro contra as pessoas que vêm de fora, pois o que vem de fora é o diferente, é a pessoa com a tez de pele diferente, é uma pessoa com a cultura diferente, é uma pessoa com a religião diferente. E é o que ocorre, é exatamente dessas pessoas que acabam tendo que fugir desses países e acabam se deparando com ondas conservadoras, como ocorre, por exemplo, na Itália. Que a Itália, nesses últimos dias do mês de agosto de 2019, ela está se recusando a receber embarcações de pessoas que estão fugindo da África, estão tentando imigrar para a Europa. E a Itália, ela simplesmente está se recusando a receber essas embarcações.
Algumas foram recebidas por causa de mandatos judiciais da própria justiça italiana, que está obrigando o confisco dessa embarcação. E quando tem o confisco da embarcação, os tripulantes eles têm que descer. Somente assim é que algumas embarcações estão conseguindo desembarcar essas pessoas que estão tentando emigrar para a Europa, estão tentando entrar no território europeu. Ou seja, vem todo um reflexo que vem tanto dessa estrutura econômica, como também desse surgimento de uma extrema-direita extremamente radical, que ainda vem novamente surgindo com aqueles ideais totalitários do início do século XX, que estão ressurgindo novamente numa sociedade em pleno século XXI. Acredito que o professor Pablo pode dar continuidade com relação ao filósofo McLuhan. McLuhan. Ele fala sobre essa questão da aldeia global, do ponto de vista de que a conectividade faria com que nós nos sentíssemos parte de uma grande aldeia, onde todos nós compartilhássemos informações, ideias, conhecimento. É uma ideia muito do início do século XX, de que a globalização permitiria isso e posteriormente a conectividade iria potencializar esse tipo de coisa, mas isso não se concretizou de forma alguma. Tem outro autor muito mais interessante, não estou desmerecendo o McLuhan, mas mais contemporâneo, que é o Pierre Levy, que ele fala sobre a ideia de inteligência coletiva. A conectividade, a globalização, a conexão entre as pessoas produziria uma inteligência coletiva a tal ponto de que a gente iria alimentando isso na conectividade e qualquer pessoa teria acesso a isso. De certo modo ele está certo, porque isso acontece. Nós temos acesso a essa inteligência coletiva e nós contribuímos com ela. Por exemplo, nós aqui do Historiante, a todo momento nós contribuímos com a inteligência coletiva a partir do momento em que eu sento, escrevo um texto e posto no site. Você, Kleber, senta em sua casa, grava um podcast e lança no Spotify. Então assim, nós contribuímos com esse tipo de inteligência coletiva. Qualquer pessoa, entendeu? O nosso aluno pode sentar em casa, escrever um textão no Facebook falando sobre algum assunto, ele contribuiu com a inteligência coletiva. Só que o que acontece? Mesmo assim, as relações de poder, as relações de preconceito, as relações de discriminação permanecem mesmo na conectividade. Esses teóricos achavam que a inteligência coletiva, a aldeia global, a conexão entre as pessoas diminuiria ou destruiria esse tipo de preconceito. E na verdade, não. A conectividade se transformou no palco para que esse preconceito ele se desenvolvesse. É isso que aconteceu, né? Quando aí ele cita Milton Santos logo depois, que eu achei fantástico, porque sim, Milton Santos ele analisa perfeitamente esse processo de globalização, vamos dizer assim, quando ele diz que a geopolítica que se instalou, ela é uma geopolítica criada por economistas, imposta pela mídia, colocando como centro a questão do dinheiro. E aí, o que é o imigrante, se não alguém que pode roubar o meu dinheiro? É por isso que esse ideal de nacionalismo, esse ideal de perseguição às pessoas, esse ideal de você de fora, você é meu inimigo, você que é preto, você que é árabe, você que não vem da Europa, não é branco, não tem olho claro, você é uma pessoa que eu não quero aqui. Você é o lixo da humanidade, porque você representa alguém que quer roubar a minha riqueza, que é o que nos Estados Unidos se baseia muito. Essa ideia de proteção da minha riqueza diante daquele que vem de fora. O imigrante ele é visto como o bandido, o ladrão, principalmente os pretos, os árabes, a galera que não é europeia, os não europeus, os latinos também são vistos assim, bolivianos, venezuelanos, todos eles são pessoas que devem ser exterminadas, jogadas para fora, ou em última instância, que não entrem em nosso país, né? Então é basicamente isso. Eu citaria mais essa questão da aldeia global, no sentido de que acreditava-se que essa ideia global poderia se estabelecer, criando aí uma espécie de relação igualitária, uma espécie de destruição desses preconceitos. Mas o que aconteceu foi que a aldeia global reforçou as diferenças. É como se a gente estivesse numa aldeia onde cada oca representasse um grupo diferente. E aí, no caso, não seria uma aldeia, né? Porque quando a gente fala de aldeia, a gente fala de um grupo de pessoas que se unem como uma família, que se entendem como uma grande família e se ajudam. Nesse caso, não é bem uma aldeia, né? Atualmente, a sociedade está reservada em bolhas.
cada bolha tem uma forma de pensar. E, infelizmente, algumas dessas bolhas têm uma forma extremista, bem radical de pensar, digamos, a sua sociedade. Lídia Verônica, eu vou lhe levar novamente para os Estados Unidos. Bora. Nova Yorkines. O Lion Espíndola fez uma piada aqui, eu queria que você comentasse. Ele disse: falar do muro feito por Trump para anular os mexicanos dos Estados Unidos, porém tiraria 0, kkkk. Você pode falar, né, do muro, mas não precisa criticar abertamente, né, até porque, embora o atual governo ele apoie muito o governo Trump, ele tem um déficitzinho, assim, de compreensão para ironia, enfim. Você pode usar outros argumentos, mas eu acho que seria legal falar assim do muro, porque é um marco, né, histórico na questão das migrações nos Estados Unidos. A gente sabe, né, a última vez que um muro foi construído e por quê. E, enfim, a gente está em 2019, né, e tendo que assistir novamente um muro sendo construído entre duas nações, entre dois povos. Um país que se diz a terra das oportunidades, né, a terra da liberdade, enfim, não é tão free assim, né, e também não é tão, digamos assim, que receptivo, né. Então acho que seria interessante falar assim do muro, e porque o muro eu não acredito que ele vai evitar a migração, né, ele é mais um símbolo, né, do poder americano do que da migração em si, né? Porque ele não vai murar ali um oceano inteiro, né? A costa dos Estados Unidos não vai ser murada, né? Então, ainda existem formas de se entrar nos Estados Unidos. Infelizmente, existem os coiotes, né, que abusam e como eu posso dizer, eles abusam e será que aproveitam dos imigrantes. A gente não poderia entender os coiotes como efeito justamente desse processo de barrar os mexicanos? A todo custo, a ferro e fogo, inclusive levantando um diabo de um muro? Se não tivesse esse tipo de coisa, será que a gente estaria falando, por exemplo, sobre coiotes? Caras que ganham dinheiro criando estratégias para enfiar a gente lá dentro por causa de todo esse escarcéu? Que nem criando estratégias, né? Porque a estratégia é bem simples na questão teórica, né? É simples na questão teórica. Mas a exploração, né, de alguém que está tentando fugir de uma determinada situação, né? O ser humano explorando do outro. Os Estados Unidos, ele fecha um lado, né? Mas existem outras formas ainda de se migrar, como eu falei. O muro, ele é uma questão simbólica. Se isso fosse necessariamente uma coisa... É nisso que eu falo, tipo... Se os Estados Unidos repensassem essa questão e criassem uma espécie de mecanismo de aceitação dos mexicanos, e aí seria uma coisa para pensar, tipo... Como a gente poderia resolver essa questão da imigração ilegal, de pessoas que ganham dinheiro tentando enfiar pessoas em outros países e por aí vai. Será que uma das propostas não poderia passar por uma reavaliação, inclusive do modo como, no caso dos americanos, eles analisam e avaliam esse processo de entrada de mexicanos no país, e em relação ao Brasil também? Em relação porque aqui a gente não tem, na verdade, um problema de barrar pessoas, né? A gente não faz isso. A gente teve recentemente com a Venezuela, né? Mas a gente não tem um histórico, tipo, nós barramos os bolivianos de entrar no nosso país, como os Estados Unidos têm, né? Eles barraram os mexicanos de entrar no país. Porque, assim, a gente precisa dar uma alternativa para essas pessoas. Talvez, na minha humilde análise, talvez repensar esse processo e entender que expulsar e trancar só cria mais como é que eu posso dizer, gente querendo entrar. É isso que vai acontecer. Eu li, né, uma reportagem sobre essa questão das migrações. O maior índice foi em maio, né, e aí deu uma estabilizada porque eles eles retiveram uma galera, né. E aí o índice aumentou mês passado. Como eu falei, né, a preocupação de muitos estados é a questão do espaço, né, de ser
apenas 3 espaços para fazer esse procedimento. E, enfim, a ideia a secretaria do Trump, né, que respondeu ali, a ideia do Trump de trancafiar o pessoal por tempo indeterminado, especialmente as crianças, né, de uma forma tão desumanizada, meu Deus, é uma forma de conter a migração, entendeu? Assim, o pessoal vai se sentir inibido, amedrontado, né? Mas é como eu falei, o muro está muito mais relacionado ao símbolo do poder americano do que a imigração em si. Porque quem quer migrar, migra. De um jeito ou de outro, arruma um jeito de entrar lá dentro. Né? Seja dentro de aquela novela lá do América, dentro de um departamento do carro lá, né? Que ela entrou. Porta-mala. No porta-mala é muito óbvio, né? Mas as pessoas se submetem a qualquer tipo de situação para sobreviver, né? O que está em risco ali é a sobrevivência. E embora o governo americano alegue que eles usam as crianças para entrar, eu acho que o motivo maior que faz as pessoas migrarem são realmente as crianças, por esperar um futuro melhor, né? A questão da sobrevivência está muito relacionada a pensar ou a proteger a sua prole, né? Muito mais do que se aproveitar dela para poder migrar. Enfim. Fala do muro, sim. Fala dessa questão do símbolo do muro e da migração. Como eu falei agora, né? O muro, ele não vai inibir a migração, ele só vai, digamos que, demonstrar que esse governo, ele é mais intolerante. Apenas isso, né? Enfim. Quem sabe um dia aí vão quebrar esse muro e todo mundo vai se abraçar. Brincadeira. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto, até porque são nações diferentes, né? Mas é desumano, né, o tratamento que tem se feito com os imigrantes por conta de mera lição que eles querem passar para os outros, né? Enfim, a ideia de quebrar o Acordo das Flores é justamente esse, o de amedrontar e inibir que a migração ocorra. Porque eu acredito que eles não estão contendo a migração da forma como eles acharam que ia acontecer, né? Porque, como eu disse, existem outros meios de entrar no país e não estão deixando de entrar. Enfim. E isso aí é uma cadeia, né, desumana, tanto no sentido institucional quanto dos coiotes, né, que vão se aproveitar das pessoas que estão tentando sobreviver. Enfim, tinha que repensar em políticas melhores e mais estratégicas para conter a migração de forma desequilibrada, né? Eu não acredito que os Estados Unidos estejam sofrendo por conta da migração, sinceramente. Eu acho que é ponto positivo, né, para o crescimento. Cleber Roberto, Leandro Hipólito falou o seguinte: Oi. O ensino na grade curricular básica de disciplinas que debatessem intolerância e influência da mídia no combate à xenofobia. Bem, para uma disciplina dessa, poderia ser uma disciplina voltada aos direitos humanos. Porque direitos humanos e cidadania. Dentro dessa disciplina que seria, digamos, dentro dessa ementa dessa disciplina poderia ser debatido a xenofobia, que é o ódio contra o estrangeiro, contra aquela pessoa que vem de fora. E isso vem se acentuando cada vez mais. No Brasil, por exemplo, há alguns anos atrás você não via casos tão claros de xenofobia contra pessoas que estavam entrando no Brasil. Após essas levas de pessoas que estão imigrando para o Brasil, tipo os haitianos, sírios, congoleses, venezuelanos, e também o surgimento de uma sociedade em que essa visão de extrema-direita acaba se acentuando cada vez mais, tudo isso acaba levando para o surgimento de casos de xenofobia, que resultam não somente em agressões verbais, mas também ocorre em agressões físicas mesmo, quando ocorreu, por exemplo, em Roraima, ataques contra venezuelanos, ou então até na xenofobia das pessoas dizerem que, por exemplo, no Brasil está ocorrendo casos de sarampo e isso é culpa dos venezuelanos. Algo que não é culpa dos venezuelanos, pois se o brasileiro estivesse vacinado não ocorreria esse surto que está ocorrendo no Brasil.
Ou seja, toda essa visão xenófoba contra as pessoas que vêm de fora, ela acaba sempre tendo esses estampidos em qualquer problema que venha a ocorrer. Ou seja, a pessoa que vem de fora é o responsável pelos males que ocorrem na minha nação. Isso acaba lembrando bastante os discursos nazistas, pouco antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, na perseguição aos judeus, em que se dizia que os judeus eram os responsáveis, eram os culpados pelos males contra a Alemanha. E agora vem ocorrendo exatamente a volta desse discurso, só que não é o judeu o culpado, é aquela pessoa que vem da Venezuela ou do Haiti ou de outro país que está em uma situação financeira pior que a do Brasil. Essa pessoa é o responsável pelos males da minha nação e por isso ela deve ser retirada para fora do meu país. Ou ela se curva ou ela sai. Isso é um discurso que infelizmente está ocorrendo em nossa sociedade. E seria utilizado essas discussões sobre xenofobia nessa disciplina de direitos humanos como uma forma de futuramente se evitar que tenhamos que voltar novamente com um podcast e um debate sobre imigração com violência contra o imigrante, pois a imigração é algo que historicamente está presente em nosso país. Pois é, inclusive a gente tem um podcast sobre xenofobia e direitos humanos, né? Exatamente. E de lá pra cá as coisas não mudaram muito não, só pioraram. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que compartilharam, que na verdade a todos vocês que participaram dessas interações, vocês que mandaram suas mensagens, e você que está nos ouvindo, se você gostaria de participar, né, mandando suas dúvidas, mandando suas contribuições, é só você entrar em qualquer uma de nossas mídias sociais, né, no Facebook, no Instagram e no YouTube, enfim, onde você quiser falar com a gente. E tem mais, os usuários que utilizam-se do Castbox, eles podem usar a caixinha de comentários no perfil do podcast para deixar suas mensagens, tá? Então, se você está no Castbox, se você gostaria de interagir com a gente, deixa uma mensagenzinha aí, tá? Tem um localzinho para você deixar a mensagem, para você participar aqui conosco, ok? Vamos agora para o Pinga Fogo solo do Kleber aí. Pinga Fogo pro Márcio. Isso vai fritar o juízo de vocês. É simples, tá ok? É básico, tá ok? E vamos lá. Como o mundo pode resolver o problema da imigração? Nossa, complexo, hein? Pra fritar o juiz aqui. Que agora o vai mundo... ser só assim. O mundo não tá em harmonia, né? Então já começa daí. O mundo é muita gente. Muita gente demais. Rapaz, resolver o problema da imigração... Você fazer, por exemplo, com que o venezuelano ele não tenha que ser obrigado a imigrar do país dele para o Brasil por causa... Talvez, eu não sei Acho se que resolver... do estado dele, né? Talvez resolver o problema da imigração não seja necessariamente fazer com que uma pessoa de um país não vá para outro. Talvez resolver o problema da imigração seja fazer com que exista uma espécie de fronteira fluida entre os países e que alguém que queira e tenha interesse em ir para um outro país, trabalhar, morar, constituir família, ele tenha acesso a isso. Ele não seja barrado por isso. E que as fronteiras elas sejam fluídas. Se a gente caminhou tantos anos dentro da globalização, onde a gente recebeu vários aportes culturais de vários países diferentes, por que a gente não pode receber aquele que é de fora? Porque resolver o problema da imigração não é necessariamente fazer com que o cara não saia do seu país, mas fazer com que quem tem interesse em sair do seu país e ir para outro, ele tenha, vamos dizer assim, uma acolhida. E ele seja recebido dentro de critérios, dentro de possibilidades, mas que isso aconteça, que as fronteiras sejam fluídas. No final das contas, nós somos cidadãos do mundo, né? Quantas pessoas não queriam... que a gente sabe abertamente, pessoas de fora de outros países querem vir para o Brasil, tentar a vida no Brasil, como também pessoas do Brasil que querem morar na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bolívia, Argentina, que querem tentar a vida em outro país porque se sentem, enfim, tentados ou se sentem com vontade de ir para esses lugares. Talvez resolver o problema da imigração não seja necessariamente resolver que alguém não saia, mas fazer com que essa pessoa ela não precise sair por problemas, mas porque ela saia porque ela quer, porque ela tem vontade.
E isso perpassa uma série de questões econômicas, políticas, sociais, que tem a ver com a realidade dos países especificamente, né? A ONU, acho que ano passado, foi 2017, que a ONU trouxe uma estimativa de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro que não têm nacionalidade. Elas são apátridas, né? E... apátridas, perdão. Hoje eu tô ótima, precisando de uma Aurélia urgente. E aí... as 10 milhões de pessoas em situações apátridas no mundo, né? É um número bem alto, né? E nem todos os países eles têm a política de nacionalizar, né? Os imigrantes e especialmente essas pessoas que encontram-se em situação de apatriado, né? Apatriado. Enfim, o Brasil, em 2017, com a lei da imigração, ela regulamentou muito a vida dos imigrantes. Inclusive, ela é vista um ponto positivo, né, aos olhos da ONU, por conta dos apatriados, né, nessa situação que eu estou falando aqui agora. É importante que a gente também fale que, o pessoal, né, que está ouvindo, se tem galera do ensino médio aí, que existe o imigrante e o emigrante, né? E a lei, ela também traz, ela traz a situação para os dois. E a lei brasileira de imigração, ela guarda, né, também os brasileiros que estão fora do país. Enfim, encontrando-se em situação de apatriado, né, os apátridos, eles podem se nacionalizar, né? E, enfim, conseguir uma vida digna, que é o que acontece mundo afora, né? E eu acho que especificamente depois dessa evasão, né, da Síria pelo mundo, eu acho que a taxa deve estar um pouquinho maior, né, de apatriados. Eu acho que se todos os países pensassem mais na questão humana da situação do imigrante, muito mais do que do patriotismo, do nacionalismo, do bairrismo, né? Vamos diminuindo cada vez mais aí o pensamento. Mas se todas as nações se vissem como povos, né, e pessoas que são capazes e relevantes socialmente e culturalmente, né, para toda nação, para todo mundo, eu acho que a lei de imigrantes brasileira, né, ela poderia ser modelo para outras nações, né? No sentido de reconhecer as pessoas que estão dentro do seu país e de guardar as pessoas que estão fora do seu país, né? Dando dignidade de vida para eles em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é uma boa iniciativa, é mais ou menos isso, legalizar a situação das pessoas que estão não só dentro, mas dos emigrantes também, né? Que estão fora. Dicas culturais. Ok, vamos para as nossas indicações. Quem quer começar? Eu posso começar. O nosso querido Bauman, a pessoa que... O pesquisador, o pensador com quem eu tenho uma relação muito ambígua, desde muito tempo, por uma série de questões, mas que eu sempre tenho o cuidado de reforçar. É um dos principais pensadores do século XX e precisa ser lido por todo mundo, apesar de eu ter minhas ressalvas com ele. Antes dele morrer, Bauman? Ele deixou... Bauman? Isso. Bauminha. Antes dele morrer, ele deixou um livro chamado Estranhos à Nossa Porta, lançado recentemente no Brasil, e que é um livro que fala sobre esse processo de... muito contemporâneo, que é o processo dessa imigração no século XXI, que é a imigração de muitos povos que estão fugindo de regimes totalitários, ditatoriais. Não é um fluxo imigratório ligado a interesse em mudar de país, ou interesse em tentar vir em um lugar diferente. Não é necessariamente assim. São vários imigrantes que estão fugindo de regimes totalitários, sanguinários, que perseguem as pessoas e que estão sendo mal recebidos em determinados países. E nesse livro do Bauman, ele faz uma análise sobre esse processo, uma análise sociológica interessante. O Bauman, ele escreve de um modo muito acessível, né?
e de uma profundidade fantástica, de uma sensibilidade fantástica. E eu sugiro que vocês que estão nos ouvindo vão atrás desse livro Estranhos à Nossa Porta e façam uma análise interessante. Esse livro acaba trazendo alguns conceitos que são conceitos que ele já vinha trabalhando durante muito tempo ao longo dos seus outros livros. A ideia de uma construção de um estado de vigilância constante, onde as pessoas acabam se fechando em condomínios com segurança, câmeras, cerca elétrica e tal, e isso acaba mudando o modo como as pessoas se relacionam. Outro conceito interessante é a ideia de identidade e a relação entre o eu e o nós e o eles, né? E aí ligando necessariamente a questão da nacionalidade contra a questão da xenofobia. Então é um livro interessantíssimo e que, né, é o legado que o Bauman nos deixou, é seu testamento final, né? E é um livro imperdível, todo mundo tem que ler o mais rápido possível para se aprofundar sobre essa questão. Essa é a minha indicação hoje. Bem, vou indicar aqui 3 músicas. Uma delas é Imigrante Ilegal, que essa banda é uma banda espanhola, Cindius, banda punk massa. Raiz. Ia dizer um palavrão aqui. Eles são comunistas e antifascistas, viu? Outra música que eu vou dar como indicação é a música O Brasil Vai Ensinar o Mundo, de Cazuza. Só que essa música, lembre-se, Cazuza ele gostava bastante de botar, digamos, uma certa ironia em suas músicas. E quando você vê a letra dela, você vai dizer, isso aqui tá meio errado. Lembre-se, Cazuza ele gostava de usar essa ironia em suas letras. E outra música que eu vou dedicar aqui vai ser a música Migração, que é uma música que é feita através de um dueto de Jair Rodrigues e Dominguinhos. Uma música excelente. Migração, logicamente, ela vai abordar muito mais a imigração interna dentro do Brasil, mas não deixa de ser uma análise sobre a perspectiva de alguém que está saindo de fora e indo para, digamos, outro mundo, outra visão de sociedade. E livro, eu vou dedicar aqui um livro que não vou nem fazer comentários, que é o livro Diário de Anne Frank, que é um exemplo excelente para você analisar sobre a vida de uma pessoa que acaba tendo que fugir do seu lar para não sofrer com uma perseguição. Eu vou indicar 2 filmes que eu acho eles bem sensíveis e eles contam 2 perspectivas diferentes sobre imigração. O Terminal, né, com Tom Hanks, que é uma produção americana, né, que traz a vida de um cidadão da Europa Oriental, que enfim, o país dele sofre um golpe e aí ele fica impossibilitado de voltar para o país dele, e ele fica morando no terminal, né, do aeroporto. E é baseado numa história real de 1988 de um... Deixa eu ver aqui... de um iraniano que ficou preso em Paris em 1988, porque roubaram o passaporte dele. Enfim, ele ficou preso no aeroporto, vivendo lá, né, tentando sobreviver. E o outro filme é um filme que eu assisti já acho que umas 2 vezes, eu acho bem legal, por conta do ator, que ele é um ator bem pra cima, assim. E ele não sei, ele interpreta muito bem os papéis que ele faz, né? O Omar Sy, sabe quem é? Que fez daquele do cadeirante, como é que é? Intocáveis. Intocáveis. O Omar Sy, né? É um filme de produção francesa. Ele interpreta um senegalês que vive na França há cerca de 10 anos. E ele está tentando virar um cozinheiro, né? Quer ser um chefe de cozinha, mas ele tem que se submeter a empregos informais e de formas um pouco degradantes, né? Para poder sobreviver na França, até que ele vai numa ONG e procura uma pessoa que possa ajudar ele, mas a mulher que vai ajudar ele é um pouquinho desequilibrada, é uma francesa. E, enfim, ele vai tentar tirar o visto dele para poder permanecer na França. É um filme de 2014, Samba. Muito bom. Estou indicando. É isso. Ok, então chegamos aqui ao final de mais uma gravação de podcast, o podcast do Historiante. Espero que vocês tenham curtido bastante, ter ouvido até aqui.
Aqueles que permaneceram, vocês são guerreiros e vocês vão se dar muito bem em tudo que vocês quiserem fazer na vida, tá? Amém. Um último recado, né? Se você curte nosso material, seja um apoiador, vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio. Entre para o nosso grupo secreto com muito material exclusivo a partir de R$4 mensais. Não é nem o valor de um cafezinho na cafeteria. Então, bota a mão na consciência, se você curte a gente, invista na produção de conteúdo independente, contribua com o Historiante para que a gente continue aí conquistando muitos corações ao longo do mundo inteiro. E no 3, vamos dar tchau, galera. 1, 2, 3. Tchau! Tá ok? Tá ok?